Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui, para nós darmos continuidade à nossa sequência de vídeos sobre tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Esse é o nosso vídeo número 2 e vamos falar sobre as disposições gerais das tutelas. Abraço e não saia daí! Galera, o negócio é o seguinte. Se você abrir o novo CPC nos artigos 294 a 299, você vai ter a parte das disposições gerais das tutelas provisórias. São aquelas regras gerais que se aplicam a todos os tipos de tutelas provisórias. Urgência, evidência, cautelar, antecipada, enfim. Então estão lá todas as regras. A gente começa lá no artigo 294, só que no vídeo anterior a gente já mencionou o que esse artigo traz. No caput do 294, a gente tem os fundamentos das tutelas provisórias. As tutelas podem ser fundadas na urgência ou na evidência. Nós vamos ter vídeos específicos para falar de tutela de urgência e tutela de evidência, mas muito rapidamente. Tutela de urgência é aquela tutela que pressupõe a existência de um perigo ao meu direito, ok? O meu direito corre algum risco, algum perigo de perecer, de ser destruído, beleza? Requisito da tutela de urgência. Na tutela de evidência não existe perigo. O que existe é uma situação com alto grau de probabilidade do direito pertencer a quem o alega. Então essa é a ideia da tutela de evidência. No 294, parágrafo único, a gente tem que a tutela provisória pode ser requerida e, consequentemente, concedida de forma incidental ou de forma antecedente. Então, falar em tutela incidental ou antecedente é falar no momento de concessão da tutela. E também fique tranquilo, porque nós vamos ter um vídeo aqui no nosso canal falando especificamente sobre as tutelas antecedentes e incidentais, ok? Beleza. Caminhando um pouco mais, meus amigos, veja que coisa interessante. Quando o juiz analisa o pedido de uma tutela provisória e ele concede essa tutela ou nega, eu pergunto a você, qual é o ato processual praticado pelo juiz nesse caso? Veja, fiz o pedido de tutela para o juiz. O juiz nega ou concede. Ele faz isso por meio de qual ato? Resposta, por meio de uma decisão interlocutória. Beleza? E aí eu te pergunto, se as tutelas são concedidas ou negadas através de decisões interlocutórias, qual o recurso cabível? E aí, meus amigos, reporto vocês para o nosso vídeo de agravo de instrumento. Aqui no nosso canal nós temos 2 vídeos explicando o agravo de instrumento no novo Código de Processo Civil. Então corre lá, assiste esses vídeos para você se familiarizar com o agravo. Aqui nesse caso eu vou te dizer o seguinte, o artigo 1015, inciso 1 do novo CPC, diz que todas as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias são atacáveis via agravo de instrumento. Portanto, se o juiz concede ou nega uma tutela provisória através de decisão interlocutória, essa decisão interlocutória comporta agravo de instrumento, ok? 1015, inciso 1, é o fundamento. Só que tem uma pegadinha. O juiz pode conceder uma tutela provisória na sentença. Nossa, mas que estranho. Pois é, mas isso é possível. Às vezes o juiz sentencia o processo e já concede uma tutela provisória. Nesse caso, se você quiser atacar essa tutela provisória, você não pode entrar com agravo. Nesse caso, você tem que entrar com recurso de apelação, porque é o recurso adequado para se atacar uma sentença. Então fica ligado nisso, porque isso é pegadinha. Amigos, se o juiz dá uma decisão interlocutória, negando ou concedendo a tutela, ele deve fazer isso de forma fundamentada. Isso significa que essa decisão interlocutória deve ser devidamente fundamentada pelo juiz quando ele vai conceder ou negar.
Isso, meus amigos, além de ser uma exigência do Código de Processo Civil, isso vai ao encontro do que diz o artigo 5º da Constituição Federal, que garante aos cidadãos que as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas. Inclusive, isso é essencial porque é com base nos fundamentos que a gente vai preparar o recurso, ok? Então, decisão sempre fundamentada. Ainda o Código de Processo Civil ele diz o seguinte: imagine que eu tenho um processo e dentro desse processo eu faço pedido da tutela provisória, ok? O juiz concedeu. Aí eu te pergunto, o que acontece se o processo vier a ser suspenso? A suspensão do processo gera automaticamente a suspensão da tutela provisória? Resposta: não. O próprio Código de Processo Civil, lá nas disposições gerais, diz que não. Se eu tenho um processo, no bojo desse processo o juiz deu uma tutela provisória, sobrevém uma causa suspensiva do processo, vamos imaginar morte de uma das partes. Nesse caso, o processo ficou suspenso. A tutela provisória que havia sido concedida permanece produzindo seus efeitos, salvo se houver decisão judicial em sentido contrário. Então a regra é que não há suspensão automática dos efeitos da tutela provisória caso haja suspensão do processo, salvo se o juiz der alguma decisão nesse sentido. Pessoal, para fechar a ideia das disposições gerais, para trazer aqui a questão das disposições gerais de forma completa, qual é a regra de competência dentro das tutelas provisórias? Quem traz essa regra pra gente é o artigo 299 do CPC. E vai dizer que a tutela provisória deverá ser requerida ao juiz da causa. Então, se a gente pensar numa tutela provisória incidental, ou seja, aquela tutela provisória que é concedida no bojo de um processo já existente, é claro que o juiz competente para analisar esse pedido de tutela é o juiz da causa. Então, se eu tenho uma ação, teve petição inicial, teve contestação, o processo já está caminhando. De repente, eu peço uma tutela provisória. Quem é que julga esse pedido? Ora, é óbvio, é o juiz daquele processo. Então, nesse ponto, não tem nenhuma dificuldade. Mas eu te pergunto, e no caso de tutela antecedente? Porque, veja, a tutela antecedente ainda não teve processo. Não existe processo. A tutela antecedente é aquela tutela formulada antes do pedido principal. Então não teve processo. Eu estou entrando com o pedido da tutela provisória antecedente por causa de uma extrema urgência. Eu não tenho sequer tempo para entrar com o processo. Eu tenho que pedir antes. Percebeu? A gente vai falar disso melhor no vídeo de tutelas antecedentes. Mas aqui eu tenho uma extrema urgência, então não tem processo. Para quem nesse caso eu peço a tutela? O código diz no 299. Nesse caso, será competente para analisar o pedido o juiz competente para analisar o pedido principal. Ok? Então, o juiz competente para analisar o pedido principal será o juiz competente para analisar esse pedido de tutela feita de forma antecedente. A gente já está indo para o final do vídeo, mas eu te lembro mais um detalhe. Não esqueça que dentro das tutelas provisórias, nós estamos no campo da provisoriedade. Significa que não existe certeza nenhuma. Então, tutela provisória, decisão acerca de tutela provisória, não gera coisa julgada. Isso é super importante. Tutela provisória, nesse campo que nós estamos caminhando, não há que se falar em coisa julgada. Porque a tutela é provisória, ela poderá ser modificada, e a coisa julgada é aquele fenômeno que reveste a decisão de imutabilidade. Então são duas coisas, pessoal, incompatíveis, né? Não faz sentido a gente pensar em coisa julgada na tutela provisória. E o que acontece? Com base nisso, o Código de Processo Civil diz o seguinte: para se requerer uma tutela provisória, a parte deve fazer o requerimento ao juiz. Então, é requisito de qualquer tutela provisória o pedido da parte. O juiz, portanto, não pode conceder a tutela de ofício, tá? O juiz não pode conceder de ofício, tem que ter requerimento da parte. Acontece que a tutela
por ser provisória, ela poderá ser modificada ou revogada a qualquer momento no processo. E aqui independe de pedido da parte. Então imagina que eu fiz um pedido de tutela provisória. O juiz concedeu. A tutela está produzindo os efeitos. Só que num dado momento do processo, o juiz verifica que aquela situação que possibilitou a concessão da tutela desapareceu. Então eu não preciso mais da tutela provisória. O que o juiz pode fazer? Revoga ou modifica, independente de requerimento da parte, ok? Tudo isso porque nós estamos no campo da provisoriedade. Belezinha? Meus amigos, fechamos o nosso segundo vídeo de tutelas provisórias. Já deixo o convite para o vídeo 3, onde a gente vai, com alguns detalhes a mais, analisar a tutela de urgência, ok? Fica conosco. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha e continua com a gente aí, tá bom? Forte abraço e bons estudos!